Olá, aqui é Liliane Lopes, é sempre muito bom falar com você. Então, quem tem me acompanhado nos últimos vídeos que eu postei, viram que eu estou tratando um pouco da relação pais-filhos. E hoje eu quero dizer para você que o processo de formação do psiquismo tem início na infância e está intimamente ligado com as interações que se estabelecem com as figuras parentais, isto é, com o pai e com a mãe, visto que é desta relação que a criança terá o seu primeiro modelo de identificação. A família é a fornecedora do primeiro contexto social da criança e, portanto, exerce um papel fundamental no processo de desenvolvimento humano. Logo, a família se configura como o espaço psicológico que melhor favorece o desenvolvimento dos vínculos e a criação da identidade pessoal. Assim, podemos dizer que é na convivência diária que a criança observa, internaliza e imita, ao mesmo tempo que vai dando significado às suas experiências. É a partir do que ela vivencia ali, do que ela percebe da convivência familiar, dentro do ambiente familiar e principalmente em relação aos pais, mesmo que esses estejam ausentes. Porque trabalham, ou porque houve um abandono, ou porque não se casaram, seja qual for o contexto, independente disso, a figura do pai, a figura da mãe, sempre terá uma importância preponderante no interior da criança. E a partir do que ela observa ali na sua vivência diária, ela vai formando a sua identidade e o seu psiquismo. Os pais se tornam os primeiros objetos identificatórios a serem introjetados. Eles são os arquétipos de referência. Neste sentido, o que a criança percebe enquanto recebe os cuidados primordiais da primeira infância serve como base para o seu desenvolvimento psíquico e relacional. Sendo assim, será no convívio com a família que a criança vai interiorizando e adotando a visão de mundo e o jeito de ser das pessoas que se configuram como significativas na vida dela. Principalmente pai e mãe, volto a dizer. Porque o pai será sempre modelo de homem e a mãe será sempre modelo de mulher. Independente do contexto de vivência com esses pais, com o pai e com a mãe, eles serão sempre um modelo com a qual a criança vai se identificar. Diante disso, eu deixo aqui para vocês 3 dicas que podem te ajudar, te inspirar e trazer alguns insights. A Sara veio aqui participar, né, da nossa gravação um pouquinho. Então, vou te deixar 3 dicas que podem te trazer alguns insights e podem ser úteis aí para a sua família. Primeiro, dê um exemplo, né? As crianças aprendem muito mais com exemplo do que com explicações. Então, se você quer, por exemplo, que seus filhos sejam estudiosos, seja estudioso. Mostre para o seu filho a importância dos estudos estudando. Aí você vai tá passando para ele um modelo de uma pessoa que é estudiosa. É você que ele está observando o tempo inteiro. Então, se ele observa que você estuda, muito provavelmente ele vai tomar gosto pelos estudos. Se você quer que seja um virtuoso, seja virtuoso. Dê o exemplo. E bons exemplos. Dê o exemplo daquilo que você quer que ele seja. Porque, querendo ou não, você já é o exemplo, já é o modelo. Você como pai, você como mãe, já é o modelo da criança. Então, procure dar bons exemplos, porque eles vão copiar também os maus exemplos. Então, se você, por exemplo, não quer que seu filho fale palavrão, por exemplo, e você tem esse hábito, muito dificilmente você vai fazer com que o seu filho não adquira o mesmo hábito, porque ele está observando você, internalizando o que você faz e imitando. Então, primeiro ponto, dê um exemplo. Faça aquilo que você gostaria que seus filhos fizessem, seja aquilo que você gostaria que seus filhos fossem. Ok? Dê um exemplo. Segundo, crie um ambiente familiar harmonioso. A harmonia do lar é extremamente importante para o desenvolvimento saudável dos filhos. Tente ajustar um pouco os estímulos visuais da sua casa, né? Procure fazer com que o seu ambiente da casa, do lar, seja o mais organizado possível
e que não tenha muitos objetos, muitas coisas, porque isso realmente é desfavorável para o desenvolvimento saudável dos filhos. E também diminua os estímulos auditivos, né? Não quer dizer que a casa vai ficar aquele silêncio total o tempo inteiro, não é isso. Até porque com criança isso é impossível, né? Mas não é saudável. Ao mesmo tempo que está a televisão ligada, o rádio ligado, uma outra pessoa ouvindo outra música em outro ambiente e aquela confusão de estímulos auditivos, isto é realmente muito desfavorável para as crianças. Então procure ajustar um pouco isso, diminua os estímulos visuais, coloque o ambiente de maneira mais harmoniosa e agradável possível. Isso irá contribuir para a organização interna da criança, que está ali em fase de desenvolvimento, não se esqueça disso. Hoje em dia é muito falado o tal de TDAH. A grande maioria das crianças são diagnosticadas com TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Aquela criança agitada o tempo inteiro. Muito disso é causado pelo próprio ambiente familiar, ou seja, se o ambiente familiar é agitado, se os pais são agitados, os pais estão o tempo inteiro naquela correria, naquela confusão, a criança vai introjetar isso e vai depois externalizar isso, sendo ela mesma agitada. Então, o exemplo é fundamental e também criar um ambiente familiar harmonioso vai contribuir fortemente, grandemente para que a criança se desenvolva de forma mais saudável o seu psiquismo, ok? E, claro, junto com a harmonia do ambiente familiar, está também a harmonia do relacionamento conjugal. Então, cuide do seu relacionamento conjugal, cuide do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Tenha esse cuidado de vocês também procurarem viver em harmonia um com o outro, viver em paz um com o outro, porque a criança está observando isso. Seus filhos estão observando o tempo inteiro se os pais se amam, o tempo inteiro. Então, procurem também criar uma harmonia entre o casal, procurem diminuir os conflitos, procurem conversar, dialogar quando os conflitos aparecerem, porque a grande questão não está na ausência de conflitos, e sim na forma de lidar com eles. As crianças estão observando isso. E se elas percebem que, ao surgir de uma dificuldade, os pais têm autocontrole para lidar com isso, vão conversar e vão procurar juntos a melhor maneira de resolver o problema, as crianças estão internalizando essa ideia de que é dessa forma harmoniosa e tranquila que se resolvem conflitos. Por outro lado, se os pais se agitam e se agridem e são hostis um com o outro, a criança também está observando isso e certamente ela vai desenvolver uma agressividade, ela vai também ser hostil com seus coleguinhas, ela vai reproduzir aquilo que ela está observando dentro de casa na relação entre os cônjuges, os pais. Então procurem criar uma estabilidade afetiva e um ambiente familiar harmonioso, o que será muito bem-vindo para o desenvolvimento da inteligência e para que os filhos sejam emocionalmente saudáveis, ok? Então, por hoje é isso. Depois a gente pode ir aprofundando um pouco mais nessas questões. Obrigado pela companhia. Se você gostou, me dê um feedback, curta, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva. É só você clicar nesse ícone vermelho que aparece em algum lugar e você se inscrevendo, você vai receber de antemão uma notificação dos vídeos que eu estou postando e tem muita coisa boa vindo por aí, então se inscreva, compartilhe. Muito obrigada pela companhia, fique com Deus, um grande abraço e até mais.